a bacia do córrego Canindé, que fica aqui dentro do Parque Simba. Eu não tenho certeza, mas talvez seja o maior parque verde para fazer caminhada que a gente tem na nossa cidade de Araguaína e talvez da região também. É interessante porque eu vejo essa água inerte, parada, morta, e mesmo assim alguns animais ainda buscam aqui algum tipo de morada, porque é o último pedacinho de água, o último pedacinho de área verde que a gente tem no centro de Araguaína. A gente tem patos nadando, a gente tem alguns andu preto ali no canto, inclusive muito próximo dessas estruturas que a prefeitura, acredito que na gestão anterior, construiu com pneu. Acredite se quiser, dentro ou nas margens do rio, as margens do córrego Canindé, da bacia que foi feito para conter essa água, a gente tem estruturas feitas de pneu e cobertas de cimento. Esse cimento, fecha aqui em mim, Mariana. Esse cimento aqui, eu não sei se vocês têm calçada de cimento em casa, mas quando você joga água em cima dele, começa a entrar essa água dentro do cimento. Ele é poroso, ele tem pequenos buraquinhos que vai entrando essa água. Quando entra essa água dentro desse cimento, vai encostar no pneu que está lá dentro, e essa água suja de cimento, de pneu, vai entrar dentro da bacia que a prefeitura fez aqui, e essa água depois ela entra por algum cano aqui e desce pelo córrego Canindé e vai desaguar na próxima bacia, lá no final do Parque Simba, próximo à rotatória da Via Norte. Qual que é a minha tristeza aqui em relação ao que foi feito pela prefeitura? Esses pneus, eles vão demorar 600 anos para se decompor. 600 anos desses pneus aqui jogando ou sendo lavados e jogando produtos tóxicos, cola, todo tipo de porcaria dentro da bacia, e essa bacia vai para o córrego, que depois vai para a bacia principal e por último, em algum momento, vai desaguar lá no nosso famoso Rio Lontra, que não é lago. Não é lago, se chama Rio Lontra. Então lá, obviamente, é o Lago Lontra, e a gente tem uma prainha que se chama Praia do Rio Lontra, né? O que eu digo também? Toda essa natureza, a gente vê muita alga aqui, né? Essa alga, ela não necessariamente é poluição. Essa alga aqui é o que o socorro, o pedido de socorro da natureza. A natureza, ela está tentando restabelecer os nutrientes, os micro-organismos que ficam por debaixo dessa alga que está toda aqui por cima. Por que a natureza está tentando fazer isso? Porque a água está morrendo. A vida aqui está morrendo, está ficando sem oxigênio. Então, essa bacia, a natureza, a forma dela de equilibrar o que está acontecendo aqui é produzindo alga que vai sobreviver em um local muito inóspito. Essa alga é a única coisa que sobrevive aqui, e ela vai tentar restabelecer os parâmetros originais desse córrego. Só que isso nunca será possível se a gente tiver esse cimento aqui cheio de pneu que vai estar contaminando o rio. Se a gente tiver uma bacia parada, se você ver, não move 1 centímetro, não move. Isso aqui não se move, isso aqui é uma água morta. E não era assim. As famílias que conversaram com a gente, eles nos disseram que banhavam nesse córrego Canindé desde pequenininhos. As famílias moram aqui há 17, 20 anos. Então, desde pequeno, eles banham nesse córrego, eles aproveitam desse córrego, e depois que foi construído o Parque Simba, fizeram essa bacia e acabaram com o córrego do lado de lá. Então, é realmente muito triste o que está acontecendo aqui. Eu, Evandro, né, que sou farmacêutico, também gosto muito de estudar sobre a natureza, sobre as plantas, as águas, e a Mariana também, que ela é engenheira ambiental, ela é engenheira civil, mestre também por demandas regionais da Faculdade Federal UFNT. Nós sabemos que uma das formas de resolver esse problema aqui é conversando com a prefeitura, é conversando com o secretário de Meio Ambiente e reunido também com as famílias, que vão ter um papel importantíssimo em manter esse córrego vivo, né? Serem mantenedores desse córrego. A gente quer que essas famílias permaneçam aqui, que elas não sejam expulsas para passar uma rua que depois ninguém vai lembrar mais que existia o córrego Canindé aqui nesse local. Nós queremos que essas famílias permaneçam aqui, cuidando do córrego, plantando
e também plantando árvores nativas, fazendo o cuidado necessário com esse córrego, e também que a gente pudesse trazer professores da UFNT, que a gente pudesse trazer escolas com alunos de 7, 8, 9, 10 anos para visitar o córrego Canidé, que isso aqui seja um lugar de turismo, que a gente consiga limpar, que a gente consiga trazer um engenheiro ambiental para saber como que a gente pode voltar a movimentar esse córrego, para ele abrigar vida, para ele abrigar peixes, para que a gente possa fazer aqui um local de turismo, assim como é na prainha da Via Lago. O excelentíssimo senhor prefeito Wagner Rodrigues, ele gosta bastante de banhar na prainha, mostrar que a prainha já foi feito todos os testes necessários para saber se a água está limpa, mas eu queria dizer para a população aragoinense, para a classe média, para a classe alta, que geralmente votam, né, nessa região ali do Campelo da Via Lago, que toda essa água que está aqui empoçada, que vai entrar pelo cano e vai descer pelo córrego Canidé, essa água, o destino final dela é o Rio Lontra. E vocês vão banhar na prainha do Rio Lontra, com toda a contaminação desses pneus. Talvez seja necessário fazer testes de qualidade de água que a gente nem consiga fazer em Araguaína, como de toxicidade dos materiais que saem desses pneus, de metais pesados, de radiação. Tudo isso vai estar saindo desses córregos, desses afluentes que a gente tem no centro da cidade, nas periferias, e vão para a praia do Rio Lontra, né? Então eu queria realmente ver se o secretário de Meio Ambiente, se algum responsável, prefeito, tem alguma coisa para ajudar a gente a retirar todos esses pneus, esse cimento aqui e devolver vida para essa bacia, que pode ser muito útil. A gente pode trazer as pessoas aqui como turismo, para conhecer a região, para saber sobre os córregos que a gente tem na cidade de Araguaína, para descobrir também muito sobre as nossas plantas nativas que a gente tem aqui, o restinho que sobrou, né? A gente vai replantar mais, a gente vai cuidar desse córrego, e eu realmente queria pedir um pouco de compaixão mesmo, tanto com as famílias que moram aqui, que estão tentando manter esse córrego vivo na maior dificuldade do mundo, porque a gente percebe que eles não têm nem conhecimento suficiente para fazer isso. A gente precisa fazer um processo de educação, trazer professores, trazer o pessoal da prefeitura que pode dar cursos para eles, aulas gratuitas, para eles conseguirem plantar novamente essas árvores, tanto frutíferas ou não, às vezes só uma árvore de sombra, que faça com que o leito do rio, que a nascente do rio, permaneça viva por mais tempo. E o mais importante, além de ajudar essas famílias, é ajudar o córrego Canidé. Porque daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu quero trazer meus filhos, quero trazer meus netos, para eles banharem nesse córrego. E eu vou poder dizer para eles que o papai e o vovô ajudou, a mamãe e a vovó também ajudaram a manter esse córrego, a salvar um tesouro que a gente tem nascendo aqui no centro da nossa cidade. A gente está no Parque Simba, no centro da nossa cidade. A gente está a 10 minutos de qualquer lugar importante que você precise ir, aqui no centro de Araguaína, Tocantins, conhecida também como a capital econômica do estado do Tocantins, e que, se depender de mim, se depender da Mariana, ela também vai ser conhecida como a capital econômica e sustentável, a capital econômica, a capital da economia sustentável do Tocantins, e quem sabe do norte do país também, e quem sabe projetos como esses possam ser apresentados na COP30. Será que a gente teria vergonha de mostrar como a gente fez uma bacia, essa bacia entre aspas maravilhosa, parada, cheia de alga, com patos provavelmente sendo intoxicados por essa água aqui? A gente teria vergonha de apresentar isso na COP30? Ou a gente queria apresentar, por exemplo, na COP30, um projeto de restauração de uma nascente de córrego no meio da segunda maior cidade do estado do Tocantins? O que vocês acham, hein? Seria uma ideia muito interessante, não seria, seu prefeito? Não seria, senhor secretário do Meio Ambiente? Seria uma ideia realmente para colocar Araguaína no mapa do desenvolvimento sustentável do nosso estado, e no portal da Amazônia Legal, da nossa região, do nosso país, no portal da Amazônia Legal, para a gente conseguir mais recursos, né, para a nossa cidade, e também, quem sabe, até internacional, porque isso aqui é uma preciosidade muito grande e a gente está destruindo ele por mero capricho de um desenvolvimento que não é pensado, que não é estudado, principalmente, porque tudo que se precisa fazer com a natureza precisa de estudos. E não basta estudar os livros
que nos foram passados do sul, do sudeste, da Europa. Não, a gente quer trazer aqui estudos do Cerrado. A gente quer trazer especialistas que entendem o solo do Cerrado. Esse solo, mostra aqui, Mariana. Esse solo aqui, ó, que se a gente não molhar a grama esmeralda 3, 4 dias, ela fica dessa forma, seca e morta. A gente precisa de grama que sobreviva no sol do Cerrado. A gente precisa de plantas que tragam nutrientes para o nosso solo. Isso aqui, ó, isso aqui deveria ser considerado crime, olha isso. A gente precisa de plantas que sobrevivem ao nosso solo e não de grama esmeralda. Eu queria realmente chamar professores que entendem sobre esse assunto, porque eu sou um mero curioso. Eu simplesmente sou apaixonado aqui pelo Parque Simba, sou apaixonado pelos afluentes, sempre morei próximo a esses córregos que a gente tem na nossa cidade. E eu queria trazer realmente pessoas que entendem. Se a prefeitura, se a Secretaria do Meio Ambiente não quiser ajudar, não tem problema. A gente pode procurar o Estado, pode procurar os entes federais, pode procurar os professores ali da Universidade Federal, para a gente entender o que a gente pode plantar aqui no Parque Simba e como que a gente pode recuperar essa nascente aqui do Córrego Canindé.